Pega a pipoca e vem com a gente. Seja bem-vindo ao Cinema em Mente Podcast. Com Stephanie Krieger e Lincoln Brevilieri. Sejam muito bem-vindos à sua sessão quinzenal do Cinema em Mente. Agora a gente vai dar continuidade naquela série de programas com diversos profissionais da área para que o rolo desse filme nunca pare de girar. E a obra da vez deixou os brasileiros com um gostinho bem amargo na boca, mas aqui no Cinema em Mente a gente vai deixar essa birra de lado e vamos falar sobre o filme A Nora. O filme conta a história de uma stripper de Nova York que conhece um herdeiro bilionário e se apaixonam. Eles se casam em segredo e, claro, tudo vai virar um caos. É tipo um conto de fadas, só que sem o sapato de cristal, muito drama familiar, preconceito, confusão, dedo no toba e gritaria. Isso tudo porque a família do boy descobre o casamento e faz de tudo para desfazer essa união, porque convenhamos, para eles uma stripper e um herdeiro não é exatamente um match perfeito. Então deixa eu me apresentar, o meu nome é Lincoln, eu sou comunicador social e eu só aceito opiniões diferentes quando elas confirmam o que eu já penso. Muito bom, muito bom. E meu nome é Matheus, eu sou psicólogo e mestre em psicologia, com ênfase em saúde e desenvolvimento psicológico. Atualmente me especializando em terapia cognitivo-comportamental. E assim como a Nora, eu também já pensei que era amor e era cilada. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca? E é aqui que a psicologia entra em cena. Vamos combinar que a Nora é a rainha do viés de confirmação. Ela tá tão convencida de que esse casamento milionário vai resolver todos os problemas dela, que ignora todos os red flags pelo caminho. Tipo um noivo mimado e uma família super perigosa. A verdade é que a gente faz isso o tempo todo. Acaba acreditando em coisas mesmo com as evidências gritando, corre! Será que não somos todos um pouco a Nora? Insistindo que aquele like do crush definitivamente significa alguma coisa? Bem, vem descobrir com a gente depois da vinheta. Bem, antes de qualquer coisa, antes de a gente começar essa conversa, por favor, se apresente para quem está nos ouvindo. Quem é você? O que come? Aonde vive? Do que se alimenta, né? Sim. Então, eu sou o Matheus, como disse ali na apresentação, no início. Moro em Balneário Camboriú, o famoso DC para BC, quem não ouviu essa no Ano Novo, tava em outro país, no mínimo, né? E trabalho como psicólogo clínico há mais de 7 anos, trabalhando sempre com adultos e fazendo a famosa terapia com esses adultos, trabalhando com atendimento clínico. Basicamente, esse é um resumo aí do que eu faço. Gosto de alguns esportes também. Pois é, pra quem acompanha ele nas redes sociais vai saber que eu vira e mexe vejo uma corridinha aqui, um tênis ali. Exato. Isso daí é um triatleta. Quase isso, né? Mas me arrisco em alguns esportes aí e gosto bastante de estar me exercitando. No mais, gosto de uns filmes também e confesso que o gosto amargo ainda está aqui por conta desse trágico. Essa seria a minha segunda questão. Porque assim, eu tenho uma opinião talvez um pouco polêmica. Antes da gente de fato adentrar ao que a gente veio aqui fazer, eu preciso avisar que assim, definitivamente a Nora não é um filme ruim. Tá longe de ser um filme ruim. Ele tem diversas qualidades, a atuação, o roteiro, e saber que foi uma pessoa só que fez tudo, assim, é louvável. Sim. Mas assim, melhor filme? Melhor filme? Dói demais. Melhor atriz?
Eu achei uma pequena forçação de barra, mas aqui não é espaço pra isso. Eu só queria desabafar, só queria tirar esse peso do meu peito. Você e todos nós, né? Todos nós. Não teve um brasileiro, eu acho, Não é? que não sentiu a mesma coisa. Né? Fernandinha é uma vencedora em nossos Pra corações. sempre a nossa vencedora. Então, vamos lá. Eu acho engraçado começar, porque assim, eu nunca tinha parado pra pensar nesse assunto de viés de confirmação. Na verdade, esse era um assunto que eu já tinha escutado várias vezes, mas ficava num campo tipo caviar, sabe? Eu só ouço falar, eu não sei exatamente o que é. E aí, quando você comentou que esse seria um assunto de interesse pro filme, eu falei, caramba, que maneiro, eu não tinha pensado por isso. E aí, eu acho que pra gente entender o que é viés de confirmação, a gente precisa ir um pouquinho antes, né? Exato, a gente precisa entender o que é viés, afinal. Exatamente. E realmente, nesse filme, a gente pode fazer algumas análises dele, e a gente escolheu esse tema porque isso aparece ali na história dela. Mas pra gente chegar nesse viés de confirmação, é importante a gente passar por um caminho antes para entender o que é esse viés. Então, basicamente, vamos lá, sendo bem sucinto aqui, né? Mas o viés cognitivo, como a gente chama, ele é uma forma tendenciosa da gente pensar. Então, é como se fossem atalhos mentais que o nosso cérebro usa para processar informações mais rapidamente. Então, isso acontece o tempo todo. Mas, justamente por ser esse mecanismo do nosso cérebro de processar a informação mais rapidamente, muitas vezes isso também acaba nos levando a alguns julgamentos ali equivocados e até decisões irracionais. Uhum. Eu tinha escutado uma vez, assim, eu com todo o meu conhecimento empírico do TikTok, tinha visto uma vez que o nosso cérebro ele faz de tudo para economizar energia. E ao longo da nossa vida, ele vai fazendo essas conexões, vai criando esses atalhos justamente para isso, para que ele faça o menor esforço possível. Isso faz sentido? Total, o nosso cérebro ele já consome muita energia, na verdade. Então, esses atalhos eles servem justamente para economizar essa energia, para o nosso pensamento ser mais rápido, mais fluido. Porque imagina a gente parar para pensar racionalmente sobre cada coisa que a gente faz, ou sobre cada coisa que a gente pensa, isso seria muito cansativo, né? Então, por isso que esses atalhos mentais acontecem. A gente chama de viés quando esses atalhos estão nos levando a julgamentos errados ou equivocados, como eu disse, e decisões irracionais, fazendo a gente cometer equívocos, resumindo. Entendi. Então, quando a gente fala em vieses, é sempre numa forma um pouco... Não sei se a palavra certa seria essa, mas de um jeito negativo. Exato. A gente tende a interpretar que esses vieses são esses mecanismos trazendo alguns prejuízos no nosso processamento de informação. Entendi. Bom, então, para entender esse viés de confirmação, a gente vai passar também por alguns vieses principais, que são também os que mais são estudados na literatura científica, para a gente dar corpo e entender de fato o que são esses vieses, até chegar no viés de confirmação. Prometo que vai ficar bem claro o que é viés e o que é viés de confirmação, à medida que a gente for passando aqui por esses três principais vieses, que são o viés de atenção, o viés de interpretação, ou viés interpretativo, e viés de memória. Já tinha ouvido falar de algum deles? Eu já tinha escutado o viés de memória. Eu vou citar um exemplo aqui, mas eu não sei se isso faz algum sentido. Uma vez eu tinha escutado uma história, olha que doideira, que foi assim, tinha uma senhorinha que ela atravessava a fronteira, acho que do Paraguai ou do Uruguai, alguma fronteira doida dessas aí. Ela sempre colocava uma sacola na garupa da motinho dela. E ela fazia esse trajeto todo dia passando pela ponte lá, que separa os dois países. E ninguém nunca... As pessoas iam lá, tiravam a sacolinha dela e olhavam e nunca tinha nada. E falavam, gente, que estranho. Que tanto que essa mulher carrega ali. Até que semanas depois descobriram que, na verdade, não era a sacolinha. O problema era a moto. Toda vez ela passava com uma moto diferente.
meio que a sacolinha distraía a atenção das pessoas e deixava isso na memória delas, assim, do tipo, a galera já ia associando que aquela sacolinha provavelmente tinha drogas ou contrabando, alguma coisa do gênero, só que na verdade era a moto que ela tava contrabandeando. Uau. Aí eu fiquei assim, não sei se isso se encaixaria, talvez. A gente pode considerar que talvez esse seja um pouco desse viés de atenção. Talvez o pessoal ali da fronteira tava com o sensor, digamos, o sensor mental muito ligado para embalagens ou para malas, coisas onde poderia depositar alguma mercadoria ali clandestina, enfim, e só prestava atenção naquilo e não acabava não conseguindo prestar atenção em outras coisas. Então isso faz algum sentido com o viés de atenção. Ah, então, viu? Todo o meu conhecimento acaba por aqui. Sim. Mas ótimo. Realmente, esses viés, eles estão presentes no nosso cotidiano o tempo todo. Isso acontece mesmo. Mas então, pensando no viés de atenção, ele é justamente isso. É quando a nossa atenção, ela fica seletiva a certos estímulos. Ou seja, a gente fica com uma tendência muito maior e mais rápida a prestar atenção em algo específico, não em outros, ou às vezes a gente fica também com uma tendência maior a não conseguir tirar a nossa atenção de algo. A gente fica mais tempo preso ali naquela situação, naquela coisa que a gente está prestando atenção. Isso, então, essa tendência seria o que a gente chama de viés de atenção. E eu tenho um exemplo pessoal quanto a isso. Apesar da tua história ter ilustrado isso muito bem ali dos guardinhas da fronteira, como eles realmente tinham um viés atencional ali para um determinado estímulo ou uma determinada característica naquele meio. Mas estava aqui pensando em exemplos pessoais de coisas que aconteceram comigo e que poderiam se aproximar um pouco do que seria um viés de atenção. Sabe quando a gente conhece algum assunto ou descobre alguma coisa e aí de repente a gente começa a ver aquilo mais frequentemente, sabe? Sim. Esses tempos aconteceu algo comigo parecido. Eu tava querendo comprar e ter começar a usar relógio, eu não tenho o costume de usar relógio. E eu comecei a pensar, que tipo de relógio eu usaria? Comecei a achar legal relógios, assim, esses relógios mais vintage, prateados, com pulseira prata, assim, que eles são mais, enfim, mais formais, mas também informais, achei que combinaria comigo. Pois depois que eu pensei nisso, eu comecei a prestar muito mais atenção e sempre me chamava a atenção as pessoas usando relógio prateado. Parecia que todo mundo resolveu comprar relógio prateado e todo mundo estava usando relógio prateado, até eu desisti daí depois de usar relógio prateado, porque a minha atenção começou a ser puxada, parece, para isso que antes, para mim, era irrelevante. Se a pessoa estava usando relógio, qual era o modelo do relógio, mas depois que eu botei isso na cabeça, a minha atenção começou a ser puxada para esse estímulo. Sim, não, e faz muito sentido, né? Agora de cabeça eu não vou saber nenhum exemplo, mas com certeza acho que todo mundo consegue se identificar com isso, de querer alguma coisa achando que é super exclusivo, assim, mais ninguém vai ter, só que você na verdade só nunca tinha reparado nisso, né? Só isso. Exato, e aí quando a gente vai olhar os estudos que são feitos com esses vieses e o viés de atenção, frequentemente esses estudos eles estão associados a problemas psicológicos também, ou problemas emocionais, então como depressão, ansiedade, então frequentemente a gente vai encontrar a relação entre essas duas coisas, os vieses e os problemas psicológicos. E aí, existem estudos que tinham o objetivo de investigar esse viés de atenção, que eles se concentram em observar o movimento dos olhos das pessoas durante algumas tarefas visuais. Já ouviu falar de estudos assim, que acompanham o movimento dos olhos? Eu, com todo o meu conhecimento de CSI, também conheço isso. Eu não sei se encaixaria nesse exemplo, mas eu já vi algumas séries que as pessoas colocam uma câmera bem no olho da pessoa para ver como é que ela ia reagir a determinadas perguntas, alguma coisa assim. Às vezes tem uma coisa com detecção de mentiras, mas não é bem esse o nosso foco dos estudos aqui. Mas realmente, existem muitos estudos que utilizam dessa técnica de rastrear o movimento dos olhos, às vezes até em atividades do computador, outras áreas profissionais acabam utilizando isso também. Enfim, mas nessa pesquisa sobre viés de atenção, funciona mais ou menos assim. Vou simplificar um exemplo aqui de como é que acontecem essas tarefas num estudo sobre viés de atenção. Eles pegam e mostram lá para uma pessoa um vídeo, por exemplo, onde está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Um vídeo de uma praça, vai. E aí tem um monte de coisa acontecendo. Tem criança brincando, tem carro passando, tem gente andando de bicicleta.
milhão de coisas ali. Pombo passando, a pessoa alimentando, dando milho pro pombo, enfim. E aí, eles pedem para essas pessoas fazerem algumas coisas. Por exemplo, encontrarem um determinado estímulo. Digamos, uma velhinha usando vestido. Acontece que, quando pessoas ansiosas são submetidas a um teste como esse, elas tendem a demorar mais para prestar atenção, conseguir encontrar aquela velhinha com o vestido, quando tem algum outro estímulo ameaçador ali naquele vídeo, acontecendo na praça. Como, por exemplo, digamos que lá na praça também tem um cachorro raivoso mostrando os dentes, aquilo é um estímulo ameaçador. E aí, quando tem esse estímulo acontecendo ali, pessoas ansiosas, elas tendem a demorar mais para achar aquele estímulo que é, digamos, neutro, a velhinha de vestido, porque a atenção delas é, digamos, puxada por esse estímulo que é mais ameaçador. Então, isso é observado, claro, nesse estudo aqui. Esse estudo geralmente encontram isso com pessoas mais ansiosas, mas também acontece com outros perfis psicológicos, assim, e com outros tipos de tarefas, como, por exemplo, num outro estudo que pede para os participantes observarem uma imagem livremente. Essa imagem também tem várias coisas acontecendo. As pessoas deprimidas, mais deprimidas, elas tendem a ter mais dificuldade de prestar atenção em aspectos agradáveis da imagem, e elas ficam com a atenção delas por menos tempo naqueles aspectos agradáveis da imagem. Então imagina que tem um pai brincando com a filha, que seria algo agradável, elas demoram mais para se fixar nesse aspecto ali da imagem, e também, quando elas olham aquilo, elas se desviam mais rapidamente, no caso das pessoas deprimidas. Ou seja, esses dois estudos mostram pra gente como tem alguns vieses aqui de atenção na quantidade de tempo que a gente presta atenção nas coisas e também na nossa capacidade de dividir a nossa atenção, né, entre, digamos, encontrar algo que é relativamente normal quando tem a presença de algum outro estímulo ali que puxa a nossa atenção. Dá pra entender por meio desses exemplos, assim, ou fica muito distante? Sim, com toda certeza. Não, ficou bem claro, com certeza. Bom, e daí quando a gente vai pro outro viés, que é o viés interpretativo, a gente tá falando de uma tendência a interpretar alguns estímulos, algumas situações que são ambíguas de maneira ameaçadora ou equivocada. Ou seja... Essa foi a coisa que eu consegui identificar com mais facilidade ao assistir o filme. A relação da Nora com o Ivan, totalmente assim, o tempo todo. Sim, exato. Ela apresenta bastante dessa ambiguidade ali, né, nas interpretações dela. Na verdade, ela não apresenta uma ambiguidade, ela apresenta uma tendência, né, bem clara de interpretar os comportamentos dele. E isso é o que a gente vai depois entender aqui como um viés de confirmação, porque a gente já vai entender como que se relaciona com o viés de confirmação, essa parte interpretativa aqui. Mas então, pensando agora também no exemplo mais prático, assim, do que seria esse viés interpretativo, eu lembrei uma vez de uma história da minha avó, quando ela foi fazer uma consulta com o médico oftalmologista. Ela estava com catarata, ela precisava operar a catarata. E aí o médico falou assim, olha, tudo bem, avaliou o caso dela e tal, e disse assim para ela na consulta, olha, a gente pode até operar, mas o teu ganho vai ser mínimo. E ela respondeu assim, mas doutor, eu só ganho um saláriozinho. A preocupação dela naquele momento foi perder talvez a aposentadoria, né? E ela interpretou aquela fala dele, que era ambígua naquele contexto, ela puxou para aquela que era uma preocupação dela. Nossa, eu lembrei de um vídeo agora, muito idiota, de uma senhora no dentista, e o cara fala assim, tá usando fio dental? Ela, não, eu sou evangélica. Então, daí é um pouco dessa interpretação puxando para um lado e para o outro, que às vezes leva a pessoa a ter uma avaliação equivocada daquela situação. Esse é um viés, então, de interpretação. Sim, sim. E as pessoas que interpretam situações ambíguas, ou que geralmente interpretam essas situações ambíguas de maneira mais ameaçadora, mais perigosa, essas pessoas, elas demonstram como esse viés está mais forte ali, ele funciona de uma maneira mais intensa. Então, pensando num outro exemplo prático também, onde esse viés pode acontecer, né? Imagina que alguém que você conhece passa por você, não na rua, sem reconhecer a tua presença, e aí muitas coisas passam pela nossa cabeça, né? Mas como é que o que isso significaria pra ti? Assim, que essa pessoa, ela não gosta mais de ti ou que ela apenas não conseguiu te ver? Nossa, e pior que eu sou mestre em estar do outro lado desse seu exemplo. Porque eu uso óculos, né?
deveria usar ele frequentemente. Então eu passo na rua meio que assim, nem olho para as pessoas porque eu não consigo enxergar as pessoas. E aí já me falaram exatamente isso. Eu fiz alguma coisa para você? Você tá chateado comigo? Eu sou o outro. Eu sou o cara que causa isso nas pessoas. Sim, mas é você que Não me causa ou orgulho é um disso. viés de interpretação dessas pessoas? Exatamente, a culpa não é minha, não. Ou o psicólogo passando pano aí, né? É. Sim, ou seja, olha só o viés de interpretação funcionando. A pessoa achou que você não gostava mais dela, ou que estava com um problema contigo, enfim. Ou seja, uma situação que era ambígua, a pessoa interpretou como algo negativo. Olha só, né? O Lincoln não gosta mais de mim, me ignorou, eu fiz alguma coisa errada. Pois é, era só a miopia no fim das contas. Exato. Então, esse viés de interpretação rolou aí com essa pessoa, né? E aí, nos estudos, a gente percebe que isso também aparece muito frequentemente em outros estudos, diferentes daqueles do viés de atenção. Por exemplo, quando algumas imagens de expressões faciais são apresentadas para algumas pessoas com ansiedade social, que a ansiedade social está muito ligada àquela preocupação com o julgamento, se as outras pessoas estão me avaliando bem, me avaliando mal. E nessas imagens de expressões faciais, as expressões eram de uma expressão neutra, as pessoas com ansiedade social tendiam a avaliar essas expressões faciais neutras como expressões ameaçadoras, como se fossem expressões de essa pessoa pode estar me olhando de uma forma negativa, de uma forma aversiva. Ou seja, de novo aqui um viés de interpretação. O que acontece, no caso nos estudos, fez associação com ansiedade social. Acontece também com pessoas depressivas, com pessoas com depressão. Quando mostra a imagem de expressões faciais neutras, essas pessoas com depressão elas tendem a interpretar esses rostos como expressões tristes. Caramba! Engraçado que isso me fez lembrar, eu não vou agora saber de cabeça, mas como o cinema faz isso de maneira consciente, essa manipulação de coisas. Tem um cara que ele é considerado o pai da edição, que ele fez exatamente isso, era um frame era um rosto de uma pessoa com uma cara neutra, e aí ele colocava uma imagem logo a seguir. Aí, sei lá, um prato de comida, aí volta pro cara. Aí uma cama, aí volta pro cara. Uma mulher, e volta pro cara. O rosto dele era o mesmo. Sempre. Mas a imagem que vinha depois tornava a sua leitura daquele rosto diferente. E aí é óbvio que, diferente desses estudos, ele não estava ali tentando defender um ponto. A graça do cinema é isso. Tipo, é essa manipulação do sentimento alheio, sabe? Acho isso muito legal. Muito legal. Sim. Mas enfim, foi só um pensamento. Mas sem dúvida o cinema, as produções audiovisuais utilizam aqui de vieses para nos causar emoções, para nos causar coisas. Então, porque esses vieses estão muito associados às nossas emoções, de fato. Não é à toa que esses estudos estão associando o viés à depressão, o viés à ansiedade, porque eles de fato estão associados a esses problemas emocionais. E aí, indo para o nosso terceiro e último, prometo que a gente já vai chegar no viés de confirmação, para entender isso no filme, o viés de memória. E aí, esse viés ele é bem interessante, porque ele é a nossa tendência a recuperar ou lembrar principalmente das informações negativas ou desagradáveis, em vez de informações positivas e neutras. E isso, assim, acho que às vezes até é um pouco mais fácil da gente encontrar exemplos na nossa vida pessoal em que a gente se pegou lembrando de mais coisas negativas e não parou para prestar atenção que tinham acontecido coisas boas também. Exatamente. Mas eu pensei aí num outro exemplo pessoal aqui, de algo que era fugir um pouco dessa ideia de problemas emocionais, né? Mas algo que, quando eu era mais novo, eu tinha um pouco de, vou dizer preconceito com a palavra gratidão. Sabe aquelas pessoas que usam muito a palavra gratidão, gratiluz? Gratiluz, nossa senhora. Aquelas pessoas que são muito assim, né, às vezes meio místicas e tal. E essa coisa... O famoso jovem místico. O jovem místico, E eu associava muito essa coisa da gratidão e tal, ser grato a essas pessoas. E aí, toda vez que eu via a palavra gratidão, alguém falava gratidão, já me lembrava
lembrava disso tudo, dessa impressão que eu tenho dessas pessoas, e já me dava às vezes até uma, assim, nossa, um ranço, né? Uma coceirinha. Exato, né? Ou seja, me lembrava, né? Era uma tendência a lembrar só de coisas que eu considerava negativas associadas à gratidão, embora essa é uma palavra extremamente comum que a gente vê em diversos contextos, né? E aí foi depois, Sim. depois estudando no curso de psicologia, até depois, a gente começa a ver como tem estudos na psicologia que associam a gratidão a características muito positivas e até ao tratamento de algumas tratamentos emocionais e de problemas psicológicos por meio da gratidão. E diversos estudos que demonstram isso, ou seja, se vinculando daquela ideia mística, né? Ou seja, a minha visão começou também a mudar totalmente sobre isso, sobre essa palavra gratidão já parou de me remeter, ou seja, eu fui perdendo aquele viés de memória de só lembrar de jovens místicos quando pensava em gratidão, para também pensar em coisas... Mas não perde completamente, não, porque jovem místico não vai ter espaço nessa terra. Sim, porém, eu não lembro só disso. Então, aquela tendência a lembrar só disso, ela foi modificada, digamos assim. Então, esse viés, digamos que ele enfraqueceu. Uhum. E aí, quando a gente vai olhar para os estudos, de novo, a gente tem também alguns estudos sobre isso, que pediram, por exemplo, para participantes de pesquisas, para eles observarem algumas palavras aleatoriamente. Eu também utilizei aqui o exemplo de uma palavra, gratidão, mas não propositalmente, mas esses estudos também utilizavam palavras. Eles apresentavam diversas palavras bem aleatórias, assim. Algumas delas tinham uma carga negativa, outras uma carga positiva e outras eram palavras neutras. Então, por exemplo, fracasso, frango, fraterno. Fracasso, uma palavra negativa, frango, uma palavra neutra, fraterno, uma palavra positiva. Só que, é claro, eles mostravam, sei lá, um monte de palavras, 60 palavras. E aí, depois de mostrar essas palavras, eles pediam para essas pessoas preencherem uma coluna que tinha só a primeiras sílabas de palavras, e eles pediam para as pessoas completarem aquelas palavras depois daquelas sílabas. Então, digamos esse exemplo que eu dei. Tinha lá uma sílaba, a sílaba fra, nessa coluna, e a pessoa tinha que completar com uma palavra que viesse à mente dela. As pessoas mais deprimidas, elas tendiam a buscar na memória as palavras mais negativas. Então, elas tendiam, nesse exemplo que eu dei, a preencher a sílaba fra com fracasso, ao invés de frango e fraterno. Ou seja, esse é um viés de memória. Como o nosso estado emocional também acaba influenciando muitas vezes a nossa capacidade de recuperar coisas e acaba enviesando isso, fazendo a gente se lembrar, aqui nesse caso, de coisas mais negativas do que de coisas positivas ou até mesmo neutras. Entendi. Aconteceu algo comigo quando eu era mais novo. Eu não sei se isso se encaixa nesse exemplo, mas eu vou citar mesmo assim. Porque aí vou aproveitar o psicólogo aqui pra me corrigir qualquer coisa. Quando eu era mais novo que eu digo criança mesmo, a minha avó adorava comer pirão e eu detestava o cheiro da... Nossa, só o cheiro de peixe, assim, já me deixava enjoado. E aí, a minha avó, tipo, um amor de pessoa, como ela era, me obrigou a comer e falou que se eu não comesse, eu ia apanhar. Conclusão, eu nunca mais cheguei perto de peixe na minha vida. Até hoje eu não como nada que venha do mar, nada. E aí surgiu um negócio que é... Uma vez eu fui para um aniversário de uma amiga minha, que era num restaurante japonês. Eu estrategicamente fui almoçado pra não passar vergonha lá. E aí, quando chegou lá, o pai dela falou, poxa, se você não comer, é desfeita. Cara, por quê? Eu só coloquei um pedacinho de peixe na boca, assim, e o mais engraçado é que eu consigo lembrar exatamente o momento em que meu cérebro foi dando um nó. Porque... a minha língua tava sentindo um gosto bom. Mas no meu cérebro, aquilo tava assim, que vontade de vomitar, que vontade de botar isso pra fora, sabe? Veio com muita força essa lembrança da minha avó, que até então eu só não comia peixe. E tudo certo. Eu nunca precisei botar isso em xeque até aquele momento. E é isso, tipo, eu não achei ruim na minha língua, mas a minha cabeça estava falando, isso é horrível, isso não presta, não come isso e não sei o que. Eu fiquei, gente, que doido, que doido. E tu passou a comer peixe depois? Ou Nunca, comida não. japonesa depois? Continuo invicto. Mas esse que é o mais engraçado. Tipo, às vezes eu vou num lugar e eu acho, nossa, que bonito, sabe? Eu vejo um sashimi, eu vejo um sushi, eu fico, que legal. Não deve ser ruim, mas eu...
Não consigo. Mas daquela vez que tu comeu, tu gostou. Então, sim, mas foi um pedacinho muito pequeno e ainda assim, pela situação que eu achei extremamente vexatória, eu meio que só reforçou, sabe? O que a minha avó já tinha me ensinado. Só reforçou. Aí eu falei, não é nada tão importante assim na minha vida. Então, deixa quieto. Uhum, sim. Mas digamos que aqui, talvez, a gente pode aplicar o viés de memória nisso, onde tu tende a lembrar muito mais das experiências negativas que tu teve comendo peixe ou comendo frutos do mar do que essa experiência que foi relativamente positiva, Sim, embora sim. tu não tenha explorado mais, mas a tua tendência é já lembrar de experiências negativas que tu teve em relação a isso, e não daquela experiência positiva que tu teve. Arrisca mais aí, Lincoln, experimenta um sushizinho. Pois é, né, cara? É porque eu costumo jogar sempre no safe. Eu me arrisco pouco, eu tenho que me arriscar mais. Isso daí é uma lição pra minha vida. Olha só, quem diria que a Nora ia me ensinar isso, hein? Sim, sim. Cinema em Mente Podcast. Yeah. Yeah. You see it. Yeah. See my swag, see my bag, that's a win. Yeah. E aí, enfim, como é que a gente chega no viés de confirmação? Entendendo esses outros 3 vieses de atenção, interpretação e memória. Acontece que esses vieses cognitivos, esses mecanismos mentais, eles não acontecem sozinhos. Eles são compartilhados de alguma forma, eles não operam isoladamente. Eles influenciam uns aos outros. E o viés de confirmação é um desses atalhos que funciona por meio desses outros vieses também. Então, o viés de confirmação ele vai ter aspectos de atenção, de interpretação e de memória. Porque daí afinal, o que é esse viés de confirmação? É uma tendência automática e por vezes até inconsciente de perceber, buscar, dar mais importância e se lembrar mais de informações coerentes com as nossas crenças. Então, em outras palavras, é como se fosse uma peneira mental que filtra situações, informações e memórias de acordo com aquilo que a gente já acredita. Então, tem aspecto aqui de atenção, de interpretação e de memória. O fator que envolve é que a gente vai avaliar essas coisas todas por meio de crenças pré-existentes na nossa mente. Uhum. Uma dúvida. Às vezes, essa checagem das crenças pode ser um fator externo? Por exemplo, ver se eu vou explicar um pouco melhor. Às vezes eu já tenho as coisas na minha cabeça, do que eu penso, do que eu sinto, mas eu só preciso de alguém para me dar esse empurrãozinho que eu precisava para confirmar as minhas coisas. Então, pode ser externo? Total. Tu já tem ali algumas ideias, tu quer acreditar naquilo, tu acredita naquilo, e aí tu não tem, talvez, tu ainda tá em dúvida, né? E aí alguém dá um empurrãozinho, confirma algo, e aí pronto, tu já tende a acreditar ainda mais porque aquilo ali foi um sinal que confirmou uma crença que tu já tem. Isso acontece com a Nora no filme também. Quando as amigas dela, por exemplo, ficam incentivando ela, né? Ai, que legal, esse cara apareceu, né? Esse príncipe encantado apareceu na tua vida, assim. Então, elas meio que confirmam, elas ajudam, digamos, talvez a Nora acabar confirmando essa coisa que ela tá acreditando ali que era algo e que depois a gente descobre que não era. Então, sim, digamos que pode acontecer. É porque eu tinha visto novamente aqui meu conhecimento empírico do TikTok entrando em jogo. Que, por exemplo, quando a gente quer comprar alguma coisa, nossa, eu juntei uma grana para comprar tal coisa, não sei se eu se eu tô disposto a gastar isso tudo. E aí você vai perguntando para pessoas, aí vem um e fala assim, não, pô, você demorou tanto para juntar, compra com alguma coisa bacana, não gasta o dinheiro com bobeira. Aí vem o outro, fala a mesma coisa, vem o outro, fala a mesma coisa, aí vem um e fala assim, compra, pô, não, o que você quer, compra. Aí você ignora tudo que foi falado dos outros e vai lá e compra, porque você só precisava de uma pessoa pra confirmar aquilo que você na sua cabeça já sabia, né? Sim, ou seja, exato, tu já tinha ali uma ideia e aí ela só foi confirmada mesmo tu tendo uma série de outras evidências que contrariassem aquilo. Exato. É mais ou menos por aí. Dando outros exemplos,
Digamos que algumas pessoas tendem, às vezes, a acreditar que os sonhos, eles podem prever o futuro, né? Não sei o que tu acredita aí sobre os sonhos, ou que os sonhos são sinais, né? Sinais do além, pra gente ficar ligados aí de que algumas coisas podem acontecer. Não, com toda certeza. Tu já deve ter ouvido isso, ou passado por experiências parecidas. Eu nunca passei por isso, que meus sonhos são sempre muito bizarros. Eu preciso ser estudado por outros motivos, mas acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, teve um familiar que falou assim, olha, sonhar com um dente é porque alguém vai morrer. Alguém já passou por isso, com certeza. Sim, exato. E aí, imagina que eu acredito nisso, de que sonhos são sinais do além. E aí eu sonho que alguém me empurra e eu caio de um prédio. Quem nunca sonhou que tava caindo, né? Eu já sonhei várias vezes que tava caindo, tropeçando, caindo. Tropecei e comecei a cair eternamente. Acorda, às vezes até meio suado, né? Mas aí nesse sonho, alguém me empurrou de um prédio e eu caí. E eu acordei assustado. O que eu pensei? Bom, isso aqui é um sinal de que eu preciso prestar atenção nas pessoas que estão ao meu redor aqui, tomar cuidado que alguém tá querendo o meu mal. Aí, depois, naquela semana, eu vou viver minha vida, naquela semana, alguém no trabalho faz um comentário negativo a meu respeito. Fala alguma coisa pro meu chefe, alguma coisa meio negativa, e aí pronto. Eu fico sabendo, e aí eu lembro do meu sonho. Olha só, isso confirmou o meu sonho de que era um sinal, né? De que os sonhos são sinais, estavam me avisando alguma coisa. Bem que eu sonhei que eu tava caindo de um prédio e alguém me empurrou. E não tem nada e aí, a ver uma essa coisa minha com a outra. crença é confirmada. Mas é exatamente isso. Exato. Eu fico pensando assim, em que momento da vida alguém fez a associação de que sonhar com dente é igual à morte? Porque assim, eu particularmente não consigo ver relação nenhuma. Mas eu entendi o que você quis dizer. E é exatamente isso. Aí, às vezes, assim, você sonhou com um dente, aí vem um fulano que mora na outra cidade e morre. Aí tu fica, mano, a probabilidade de alguém morrer no mundo é muito grande, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. O que acontece é que, daí, nesse exemplo, por exemplo, eu não levei em consideração todos os outros sonhos sem sentido que eu tive e que não me disseram nada, não previram nada, né? Nem todas as outras vezes que eu sonhei que tava caindo, que não foram poucas no meu caso, e que também não aconteceu nada. E as vezes que você sonhou que tava ganhando na Mega Sena e não ganhou? E aí? Cadê seu Deus agora? Exato. Acontece muito isso também com ligação, né? Às vezes a gente tá pensando na pessoa e a pessoa liga pra gente, ou manda uma mensagem. Já aconteceu isso contigo? Isso já aconteceu com música. De, tipo assim, eu tenho o hábito de deixar minhas músicas no aleatório. Eu faço uma playlist de academia, por exemplo, e aí eu fico na cabeça, seria legal se tocasse aquela música, aí vai lá e toca. Eu fico, gente, nossa, eu só adivinho. Olha só. Tô perdendo dinheiro. Olha só, exato. Só que todas as outras vezes que tu lembrou de músicas que não tocaram depois. Exato, exatamente. Da mesmo jeito as ligações, né? A gente tá pensando o tempo todo, constantemente em 1000 coisas, às vezes 1000 pessoas, e essas pessoas não mandam mensagem, não ligam pra gente. De repente acontece um match ali de alguém, de você pensar em alguém, essa pessoa te mandar mensagem. E pronto, confirma a ideia de que, olha, eu acho que eu sou meio médium, hein? Preciso ver isso daí. Eu acho. Patrícia Arquette. Preciso ver isso daí, né? Ai. Então, viagem de confirmação é isso. É a tendência que acontece de interpretar as situações, avaliar as coisas, ou lembrar de coisas que confirmem uma crença pré-existente. O problema desse viés de confirmação é que ele pode distorcer a nossa percepção sobre as coisas. Nos leva a decisões muitas vezes ruins, porque a gente pode acabar realizando alguns julgamentos equivocados, às vezes até injustos. E isso acontece e é bem estudado também em outras áreas da vida, como na política, nos investimentos, também nos relacionamentos, que é como a gente vai ver o que acontece aqui no filme da Anora. O tempo todo. Eu acho que não só no filme, mas é uma coisa mais facilmente relacionável, porque óbvio que o filme extrapola isso à 15ª potência, né? Porque grande parte do filme é um caos absoluto acontecendo, mas todo mundo já teve aquele momento em que assim, eu já tive um passado meio tóxico, e aí automaticamente eu vou ficar esperando que todo mundo sempre vá agir da pior maneira comigo. Sim, exato. E aí busca sinais ali que podem ser ambíguos, muitas vezes acaba interpretando como se fosse, olha, sinais de red flags, né? Então, realmente, esse é um viés de interpretação, aliás, um viés de confirmação acontecendo aqui. E aí, pensando agora no filme, vamos puxar lá algumas coisas que acontecem no filme pra gente relacionar com esse Simbora. com esse viés aqui. Como é que isso acontece
provavelmente acontece na cabecinha da Anora. E aí o que a gente percebe, então, de viés de confirmação ali no filme? Isso eu acho que tá principalmente associado à relação dela com os dois boys ali que aparecem, né? Uhum. Mas sim, também tem um pouco a ver com essas características dela, das origens russas dela, que ela tá meio que tentando negar de alguma forma e esconder de alguma forma. Totalmente. Tanto é que ela não gosta de falar russo, ela diz que não sabe, ou que, enfim, ela desvia do assunto ali, até sabe, mas não quer falar, né? Ela também quer se tornar mais americanizada, então ela não gosta de usar o nome dela, ela usa um nome mais americanizado. Ou seja, parece que ela tem algumas crenças aí de que ser estrangeira, ser imigrante, ser russa talvez, não é algo muito legal, não é algo muito positivo, porque se ela tá querendo esconder isso, é porque parece que ela acredita que isso não é muito bom. Tu tem essa impressão também? Não, totalmente, totalmente. E ainda mais, assim, tirando um pouco o assunto dessa parte psicológica e analisando como um roteiro de filme, é óbvio que essa escolha não foi à toa. Uhum. Vendo os americanos do jeito que são, na época que eles estão vivendo, então é claro que ser russo não foi aleatório, foi uma escolha bem proposital e tudo mais. Então, eu acho que sim, ela representa o American Dream, aquelas pessoas que vieram de outro lugar para tentar a vida e fazer de tudo para se adaptar ao jeito americano, para ter a vida mais suave possível naquela cultura. Só que não dá, né? Tanto que, se a gente for parar pra pensar, a única maneira que ela tem de ganhar dinheiro é como? Sim. Então, assim, fica meio triste, né? Uhum. Renegar essa origem dela, por mais que ela ache que isso é uma coisa boa, mas tá tirando dela a oportunidade de realmente viver a verdade dela, em troca de ficar rebolando no colo de um monte de velho. Rebolando pros cria, né? É. E ela, de alguma forma, parece, de fato, acreditar que ela precisa esconder essas características e, óbvio, a gente até entende porque a gente imagina e sabe como é que os imigrantes são tratados, então é compreensível que talvez ela queira evitar isso e ficar mais americanizada para se sentir mais incluída ali, sentir mais parte, enfim, passar despercebida, talvez, dessas características de imigrante, né? E provavelmente ela pensa, então, que ser vista como russa, ser vista como imigrante é algo ruim, torna ela inferior naquele meio, né? Inclusive, essas características devem fazer com que ela lembre também de experiências ruins ligadas ao passado, ligadas à família. Ela não apresenta pra gente essa família dela, mas parece assim que tem um distanciamento dessa família, dessas origens. Sim, sim. Acho que só tem uma cena, né, com a irmã dela, se não me engano. Exato. É uma cena bem breve, assim. Sim, que também parece ser uma relação meio distante, assim, né? Ela não compartilha muito da vida dela ali com a irmã, né? Ou seja, parece que ela quer esse distanciamento dessas origens. Talvez por pensar muito isso, o quanto ser uma imigrante, ser estrangeira, ser russa é algo negativo. E aí, como é que isso pode influenciar nesse viés de interpretação? Porque acontece que quando ela conhece o Igor, mais lá pra frente, o Igor é aquele capanga dos pais do Ivan, que ele é russo, parece ser um recém-chegado. Aquele estereótipo que a gente conhece de russo, ele é o estereótipo. Exato. Fechadão, assim, parece meio ameaçador, não fala inglês direito, fala muito mal. Ou seja, e ela já começa a interpretar ele, confirmar talvez as ideias de que, realmente ser um estrangeiro é algo meio ruim. Ele é meio que um zero à esquerda ali, né? Ele é não um zero à esquerda, mas ele é um capanga, assim, né? Ele tá um serviçal ali, né? Ou seja, parece que confirma aquelas ideias de que, realmente, olha aqui, ser estrangeiro me torna deslocada, como ele é deslocado, é algo desinteressante, ele tava numa posição inferior também, ali naquela... É isso que eu ia falar, é algo pequeno. Exato, naquela hierarquia ali, ele tá, digamos, no fim, né, da fila. Embora, se a gente for parar pra observar, os dois estão, né, ela também tá nesse mesmo lugar, né. Exatamente. Só um pequeno reconhece o outro.
Exato, né? Mas ela não tá reconhecendo. Pra ela, assim, Não. o que confirma é que, bom, eu sou mais americanizada, eu sou diferente, eu falo inglês, mas eu sou diferente dele. Bom, então eu tô numa posição diferente. Ou seja, tem um viés de confirmação acontecendo aqui. A gente começa a perceber isso. Uhum. Mas eu acredito que o viés de confirmação acontece mesmo quando a gente compara a forma como ela trata o Igor e o Ivan. Sim. Como é que ela interpreta os comportamentos do Ivan. Isso fica muito evidente, como ela busca sinais ali que confirmam aquilo que ela tá pensando que tá acontecendo, que é um conto de fada. Às vezes, eu bem fico na dúvida. Eu precisei rever o filme pra fazer esse episódio e eu fico um pouco na dúvida se realmente ela acredita. Eu não sei, talvez seja porque a Mike Madison é uma ótima atriz. Quando eu falo que a Fernanda é melhor, não estou diminuindo o trabalho dela. Mas tem vários momentos em que eu vejo que ela tá muito deslocada. E aí eu fico pensando assim, será que ela realmente acredita nessa história? De que ele é o príncipe encantado? Ou será que ela só tá enxergando isso como a chance dela de subir na escada social? Entende? Tipo, uma cena bem pequena, que não é spoiler nenhum. Ela está abraçada lá com o marido dela. O capanga. E aí tem uma senhora lá fazendo a faxina e meio que tentando limpar o chão e tudo mais. E ela tá muito incomodada com a maneira que ele tá tratando ela. Meio que fingindo que ela nem tá ali, sabe? E ela só querendo fazer o trabalho dela. E dá pra ver na cara da Annie que ela tá incomodada com a situação. E aí o cara tá abraçando ela, jogando videogame, não tá dando atenção nem pra ela e nem pra moça. E ela tá assim, cara, o que eu faço agora? Eu tento sair? É momentos antes do desastre, né? Quando tudo começa a dar errado. E aí eu acho que essas coisinhas, ela em festa, assim, todo mundo super curtindo e ela um pouquinho incomodada com aquilo tudo. Então, eu fico um pouco assim, será que ela acredita mesmo nessa história? Não sei. Mas, para dar continuidade ao nosso estudo, vamos falar que sim. Por mais que ela não acredite totalmente, tem sinais ali de que ela tá embarcando nessa, pra pelo menos pagar pra ver. Com toda certeza. E por mais que seja talvez uma oportunidade de subir ali socialmente, economicamente, é algo que ela tá almejando, ela tá acreditando que ela vai conseguir aquilo, por meio daquilo que tá acontecendo ali, por meio dos comportamentos que o Ivan tem em relação a ela, porque ele tem alguns comportamentos que podem ser interpretados de algumas formas. Por quê? Quando a gente coloca ele num contexto, a gente vê que ele não trata nada com seriedade, ele não tem comprometimento com nada, pra ele tudo é diversão, ele vive na Disney, e claramente, assim, os sinais que ele tá emitindo ali vão muito nesse sentido, de ele tá se divertindo. Ele tá se aproveitando daquele momento ali com ela e tudo mais, pro prazer dele, e no fim das contas ele só pensa nele. Que Disney é essa? Porque a Disney que eu conheço não é muito assim, né? Se Disney fosse um lugar lotado de drogas e prostituição, talvez fosse a mesma... Sim, mas digo no aspecto de diversão, né? Eu sei. Foi só pra não perder a piada. O Mickey tava um pouco fora aqui da casinha, realmente. Né? Mas dá pra ver que em alguns momentos ela começa, sim, a interpretar esses comportamentos dele como se fosse um tratamento diferente pra ela. Parece que ele tá ali interessado, ele faz com que ela fique mais tempo com ele. Parece que ela começa a ver ali que tá acontecendo alguma coisa e começa talvez a criar essa crença de que, olha, talvez isso aqui não seja só diversão, talvez a gente tá criando algum comprometimento. Por mais que seja a base de diversão aqui, da superficialidade, parece que a gente tá criando alguma coisa além. E os comportamentos dela dizem isso também. Quando, por exemplo, eles já tinham tido relações lá e tal, já tinham terminado, mas ele tinha pago por 1 hora, né? E aí ela fala, tá, mas ainda tem tempo aqui pra gente continuar. Parece que ela quer continuar ali alimentando alguma coisa que eles estão criando. E aí parece, a gente, claro, tá trabalhando aqui com suposições, a gente não tá na cabeça da Nora, né? Claro. Mas que, de fato, ela começa a interpretar esses comportamentos dele como algo positivo pra ela. Tá sendo positivo, ela tá se divertindo, ela tá entrando na onda e ela tá percebendo que talvez ali tenha um potencial de mudança
de vida e talvez de viver esse conto de fadas. Por mais que tenha ainda algumas suspeitas. Mas ela tá botando as fichas nela naquilo ali. Sim, sim. E aí eu super entendo o lado dela, porque ou é isso ou nada, né? O nada ela já tem. Então, assim, é vantagem. Mesmo no pior dos cenários, ela ainda ia sair de um jeito melhor do que quando ela entrou. Será que ela saiu melhor do que como ela entrou nessa situação? Financeiramente falando, sim. Emocionalmente falando, com certeza não. Porque a gente vê ao longo do filme o quanto ela é uma figura traumatizada com várias coisas, né? Então, eu acho que particularmente não valeu a pena esse trabalho todo. Mas, enfim, se dinheiro for uma coisa tão importante assim pra ela, então quem sou eu, né? Deixa ela lá. Sim. E bom, essa ideia, essa possibilidade de que ela pode talvez ter uma melhora na vida dela, ou de que ela esteja vivendo um conto de fadas, ele reforça esses pensamentos nela muito pelas atitudes dele, porque, por exemplo, ele começa a tratar ela como uma namorada, mais tarde ele pede ela em casamento e tudo mais, eles se casam. E aí, só que ele faz tudo isso de uma forma tão assim, o tempo todo, tão avulso, assim, aleatório, superficial e improvisado, que ela começa a nutrir, parece sim que ela começa a nutrir alguns sentimentos ali de acreditar que aquilo ali tá sendo, em parte, real, de que ela realmente tá saindo de um lugar de uma stripper pra alguém que tem um relacionamento diferente aqui, um relacionamento mais sério, um compromisso maior com um herdeiro. E é claro, ela interpreta esses comportamentos dele não como, esse cara, talvez aqui ele tá me usando como diversão, como ele faz com todo mundo, com tudo e todos, né? Pra ela interpretar isso como algo que talvez confirme isso que ela gostaria de ter, melhorar a vida dela de alguma forma financeiramente e talvez ter um relacionamento assim, um sonho, né? De algo assim, que é aquela paixão. É porque, na verdade, as coisas também não são tão preto e branco assim, né? Na verdade, as duas coisas, esses dois pensamentos podem e vão coexistir o tempo todo, né? E é por isso que ele vai ganhando força à medida que o filme vai passando. E avançando um pouquinho na linha do tempo do filme, esse pensamento de que ela de fato tá melhorando de vida e de que ele é o amor da vida dela, chega num ponto que fica tão forte que mesmo se a gente for parar a pensar, o momento lá do caos é o que ocupa a maior parte do filme. Sei lá, uns 30, 40 minutos deles buscando aonde o garoto tá. E aí, ou seja, mesmo na ausência dele, ela ainda continua acreditando nessa história. Exato. Ela demonstra isso mesmo, que ela tava querendo a todo custo provar pra todos e talvez pra ela mesma. Pra ela mesma. De que aquilo que ela tava acreditando era real. Porque ela também já tinha investido muito ali emocionalmente naquilo, talvez. Pra ela, tudo aquilo que tinha acontecido, ela tava lembrando só dos aspectos positivos que confirmavam que aquilo era real. Sendo que a gente tinha vários sinais de que, na verdade, não. Na verdade, esse cara estava tratando ela apenas como algo descartável, como tudo na vida dele, né? Sim. Então, ela tenta realmente, desesperadamente, provar isso ali, mais naquela parte mais caótica pro final. Ela vai criando justificativas pra confirmar isso, ou seja, ele só tá bêbado, ele realmente gosta de mim, a gente se casou sim, ele fez isso por vontade própria, ou seja, de novo, buscando aqui as evidências que confirmassem aquilo que ela estava querendo acreditar que fosse real. Tadinha, dá uma peninha dela. Acontece muito esse viés de confirmação também quando ela avalia os comportamentos do Igor como um marginal, né? Ela parece que avalia ele como se fosse realmente um cara péssimo, terrível. Em algum momento ela chega a falar que acha que ele teria estuprado ela se tivesse a oportunidade. É bem pesado, né? Essa parte é muito engraçado até quando vê. E mesmo ele dando sinais ali de que ele tá um pouco preocupado e no meio daquele caos todo ele ainda é o único que demonstra alguns gestos de gentileza naquela situação terrível pelo qual ela tá passando. Mas ela tá sempre interpretando os comportamentos dele como ameaça e como se ele fosse um inimigo. De novo, aqui parece que esse viés de confirmação acontecendo, né? Ela quer acreditar que o bonzinho é o Ivan, mesmo o Ivan de fato ser um marginal que já foi preso várias vezes. Ela não interpreta ele dessa forma, mas ela interpreta assim o Igor, que é de fato um capanga ali, mas que tá tentando até agir de forma respeitosa com ela. E aí esse viés de confirmação pra mim fica bem claro à medida que a gente percebe como ela avalia os comportamentos de um e do outro. Sim, sim. Eu acho que realmente assim fica mais fácil quando a gente compara, né, as duas coisas, fica bem mais fácil da gente ilustrar
na verdade. Exato. Somente no final que ela vai perceber ali que o Igor talvez não era exatamente aquilo que ela tava pensando. Uhum. E o que eu gostei é que a Nora, até o último momento, ela não deita, né? Mesmo quando tá tudo destruído, ela tá lá, levantando a pose dela, na cara da mãe multimilionária que veio do outro lado do mundo só pra ferrar com a vida dela, e ela não deita. Somos todos a Nora. Sim, ela foi até o fim naquilo que ela estava acreditando, não é? Que era Exatamente. correto. I could dance around this room all day. Agora, nesse último bloco, como já é de costume, a gente sempre deixa uma perguntinha para as pessoas pensarem ao longo dessa quinzena. Mas antes disso, por favor, dê os seus recados, aonde as pessoas podem te achar, onde elas podem correr com você, fazer tênis com você. Enfim, por favor, esse é o seu momento. Tá, ok. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Já me tornei um fã aí desse podcast. Eu que gosto de ouvir podcasts. Quando eu conheci vocês e esse podcast, achei super legal. Já me tornei um fã. E tô muito feliz de poder ter participado. E vocês podem me encontrar principalmente pelo meu Instagram, @psimateus com H Chiquetto, CHIQUETTO, que eu tô lá de vez em quando gravando uns videozinhos, falando sobre alguns temas, e pode me procurar por lá que eu tô sempre respondendo também quando possível. Ah, viu? Só ele responde sim. Ele respondeu um total estranho chamando ele para participar de um podcast, então só não abusa. Só não abusem, por favor. Então, agora, por favor, eu conto com a ajuda de todos vocês para fazer essa resposta ressoar por todos os 4 cantos da Terra aqui. Que é o seguinte: você já acreditou cegamente em alguma coisa e depois percebeu que não era nada daquilo? Ah, eu quero saber, somos todos #Anora? Que eu adianto que sim, Quem nunca? Exatamente. Então, galera, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado por todos vocês que estão ouvindo e até o próximo episódio. Até. Tchau. Car parked at the drive-in, screaming violence. Ain't it cool, ain't it weird, ain't it fucked how you read my mind? Backseat of the cockpit, trading secrets. Ain't it cool, ain't it weird, ain't it fucked how you read my mind? Cinema em Mente Podcast. Cinema, ciência e psicologia. Esperamos você na próxima sessão, ou melhor, no próximo episódio. Produção de áudio Vinhetando.